Mulheres Positivas. O Mulheres Positivas é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. Nossas mulheres positivas dessa semana são as duas maiores personagens por trás da Corelo. Carla e Gabi Silvaroli, muito obrigada pela presença de vocês, meninas. Obrigada a você, Fabi. É uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite, Sim, né, Gabi? Estamos super felizes de estar aqui com você, Fabi. Obrigada. Eu estou mais feliz ainda. Nossa história é muito antiga. Lá atrás, quando eu estava em outro veículo ainda, a gente fez uma campanha Mulheres Positivas Corelo. Nossa, que foi linda. No início, né, no Dia da Mulher, 4 anos atrás. Não 4, acredito, né? Já fazem fazem 4. 4. Sim. Tempo voa. Sim. Mas antes disso, eu já era fã da Corelo, eu já acompanhava a história de vocês. Vocês estão há 50 anos aí no mercado brasileiro. É a 4ª geração já por trás da marca. Sim. Vocês já passaram por um pouco de tudo, né? Mudança de moeda, crises, agora Covid, plano cruzado, real. Carla, conta um pouco pra gente sobre essa trajetória aí maravilhosa. Bom, eu vou voltar a 1964, quando a Corelo foi fundada. Foi fundada pelo meu pai e meu avô. Na época, meu avô tinha uma loja de bolsas, malas e pastas. Meu avô é imigrante italiano, muito humilde, chegou no Brasil, foi para o varejo. Mas com bom gosto, que isso sim é importante. Bom gosto e sensibilidade e, acima de tudo, muito trabalhador. Meu avô, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele quando eu comecei. Na época que eu comecei, ele cuidava das bolsas. E eu trabalhei assim, acho que uns 15 anos ainda com ele. E foi muito legal, eu aprendi muito com ele, um homem assim, sensacional. Mas voltando, ele tinha uma loja de bolsas, malas e pastas. Na época, a sapataria era separada da venda de bolsas. Então, era bolsas, malas e pastas e as sapatarias. No caso, ele tinha a loja de bolsas, malas e pastas lá no centro. Meu pai, o sonho dele era que meu pai fosse doutor. Mas médico? Não, ele tinha que ter um título de doutor. Meu pai foi ser advogado, porque o sonho dele era dar, assim, os filhos fazerem uma faculdade importante, vamos dizer, claro, na época. Então, meu pai fez direito, só que nesse meio tempo da faculdade do meu pai eu nasci, e ele precisou trabalhar, então ele foi trabalhar com meu avô. E as coisas começaram a dar certo, a dar muito certo. Eles fundaram daí a loja da Rua do Aroche, que é a nossa primeira loja. Até hoje a gente tem ela lá no centro. Mas a sede de vocês é lá? Vocês trabalham lá todos os dias? A nossa central do e-commerce hoje em dia é lá e todo CD pro digital. Também. Também. Porque a gente tinha aberto uma loja e depois a gente conseguiu expandir essa loja e depois o nosso escritório foi para lá durante muitos anos e depois a gente veio para os Jardins. E dali em diante, a Corelo se tornou muito próspera. Meu pai sempre foi um homem de muita sensibilidade, muito à frente do seu tempo, de muita visão. Então, ele começou a fazer couros diferenciados. Essa parte eu acho a mais legal, que foi realmente legal. Um diferencial, porque no mercado a gente via... eu não era nascida, no caso. Nascida. Mas tinha mais couro preto e marrom, né? Eram super básicos. Então, o grande diferencial deles foi desenvolver um couro que era um tom diferente de tudo que tinha no mercado, que era pintado à mão, que era importado, que era um tom meio mescla, assim. E foi isso que foi tanto sucesso, porque realmente era muito diferente de tudo que era ofertado. E, posteriormente, os sapatos vieram pela necessidade dos clientes de ter um sapato para combinar com a bolsa na mesma tonalidade. Exatamente. Então, quer dizer, o pulo do gato foi esse nuance da cor do couro. Da cor do couro. Que é um DNA que a gente tem até hoje. Porque o nosso desenvolvimento, ele começa no couro, na cor, no couro, no material, na matéria-prima diferenciada que a gente vai usar. É muito importante para o produto final. Um couro preto não é só um couro preto, ele tem que ter alguns outros atributos que fazem dele um couro preto diferenciado, sabe? E toda a parte das prensas, né, do croco, que é um super clássico Corelo, que é a textura do couro bovino texturizado como o croco, então do lesar, são todos couros muito refinados que passam por vários processos
processos e sempre foi algo que realmente fez muito parte do DNA da Corello. E me conta, daí então deu certo essa história do tecido diferenciado e ele começou com sapato, porque os clientes queriam os sapatos combinando com as bolsas. Então, tudo começou nas bolsas, depois foi pro sapato. E a Corello sempre foi muito próspera. Ela cresceu de forma orgânica, com meu pai sempre à frente, junto com meu avô. E depois meu avô faleceu, ficou meu pai. Eu e meus irmãos entramos no negócio e ficamos lá vários anos. Eu sempre trabalhei lá, eu nunca tive um outro trabalho, mas eu comecei muito cedo. Eu comecei, acho que eu sempre tive certeza que eu queria trabalhar lá, desde criança. Então, assim, na época do Natal, 15 anos, eu ia vendendo crediário, sabe? Tinha crediário na época, imagina. Você nem sabe o que é crediário. Não, eu sei, mas sim, minha ignorância não chega a... Não, é porque, assim, é uma coisa que mudou tão rápido. Mas enfim, outros tempos. Mas você sempre amou trabalhar? Mas eu sempre amei trabalhar, eu sempre tive certeza que eu queria trabalhar lá e eu nem sei de onde veio tanta certeza. E até hoje eu tenho certeza de que é isso que eu gosto, de que é isso que eu quero para minha vida e de que eu quero prosperar essa marca. Eu acho que é muito importante que a gente continue olhando para frente e sem esquecer o que nos trouxe até aqui, sabe? Claro. A gente tem uma grande carga de DNA e de muitas coisas que aconteceram ao longo dessa história toda que a gente não pode esquecer, mas, claro, sempre olhando para frente. Sim. Então, é o que eu sempre falo para a Gabi, para os meus filhos, para todos os colaboradores, vamos em frente, sem esquecer o que fez a gente chegar até aqui onde a gente está, porque não é muito simples. Não, 50 anos marcas de varejo têm 50 anos, ainda mais no formato de uma empresa familiar. Difícil. Que é o que nós somos. Muito trabalho, muita sensibilidade e muito amor, muita paixão. Muita garra e resiliência. Muita garra e com certeza. Parece clichê, mas é o que funciona e acaba dando certo. E o que eu acho incrível, que você trouxe como você sempre teve essa vontade, eu também. Então, foi algo que realmente passou de geração para geração. Então, da mesma maneira, ela falou, eu sempre tive certeza, eu sempre tive a certeza. O que você quer fazer? Quero trabalhar com a minha mãe. Aí, desde pequena também, Natal, eu ia pra loja, vender. Eu tinha muito essa coisa do varejo também, de gostar do chão de loja. A Gabi também nasceu com isso, assim, dentro dela. Não, mas posso falar, a Gabi, quando eu conheci a Gabi, que ela tem essa cara, assim, meio angelical, assim, que ela me lembra, sei lá, um anjinho, assim, uma criancinha. E quando a gente fez a campanha Mulheres Positivas Corello, eu lembro que ela trabalhava, assim, sábado, domingo, de madrugada. Eu falei, nossa, tá vendo? Realmente, né? Não vem à toa, né? As pessoas, elas precisam realmente trabalhar, ralar, porque as coisas simplesmente não acontecem. Pra colher frutos, não tem outro caminho. Não tem shortcut, não tem um atalho, né? Exato. Quando a gente ama o que a gente faz, fica mais fácil, não fica, Bi? Sem dúvida. Mas sempre tem um dia a dia pesado, com muito problema. Eu não posso nem imaginar, eu tô até mudando a ordem aqui do nosso script, mas eu não posso nem imaginar o que pode ter sido para vocês uma pandemia, 30 lojas fechadas, com aí o fiscal aberto. Como foi lidar com esse momento para você? Foi bem desafiador, bastante. Porque eu acho que foi, assim, um desafio para todo mundo, a pandemia, na verdade, em termos empresariais, em termos pessoais. Acho que ninguém que passou por isso passou sem ser afetado de alguma maneira. Falando do ponto de vista da empresa, foi bastante difícil. Foi às vésperas do Dia das Mães, assim, foi 2 meses mais ou menos antes do Dia das Mães que as lojas fecharam. Que é a nossa que é a data mais forte, né? Mais do que o Natal. Já estava igual ao Natal. A gente já estava muito estocado para o Dia das Mães. A gente tinha compromisso com vários fornecedores para receber muita mercadoria. Meu Deus. E realmente pegou a gente um pouco de surpresa, não no sentido de que, assim, na verdade, a gente não acreditava que ia fechar tudo daquela maneira como foi, daquela maneira tão radical e acabou acontecendo um pouco rápido, porque você vê, ela estava na Itália fazendo uma campanha. Foi muito inusitada, né? Acho que demorou um pouco para cair a ficha, mas a gente teve sorte, porque realmente eu acho que isso também deu um ponto. Eu estava fotografando uma campanha na Itália, e na Itália tudo aconteceu antes. Então, quando eu já percebi lá, eu peguei um dos, assim... Últimos voos. Na verdade, 4 ou 5 dias depois foram os últimos voos. Eu já falei,
a coisa tá acontecendo mesmo, é muito maior do que a gente espera, porque aqui eu acho que teve um delay pequeno e eu acho que isso foi um ponto muito positivo para a gente se preparar. Então, tirar estoque de loja, centralizar no e-commerce, contratar novas plataformas, ver outros recursos de venda. Assim, tem uma coisa que a gente precisa colocar aqui que é muito importante. A gente já vinha se preparando no digital, independente da pandemia. De uns 3 anos, 4 anos para cá. Quer dizer, a gente já tem e-commerce há bastante tempo, mas a gente veio fortalecendo o nosso e-commerce. E tanto a plataforma, quanto o site, como mídias digitais, a gente já vinha com um olhar muito forte para isso. Sim. Sim. E isso foi muito decisivo, porque quando, no momento da pandemia, que as lojas todas fecharam e só o e-commerce ficou aberto, o nosso e-commerce já funcionava muitíssimo bem e a gente conseguiu, daí, atender nossas clientes e conseguiu uma venda que deu pra gente... claro, deu um fôlego, claro, aliado a outras medidas que a gente teve que tomar, que todo mundo tomou, que mais conservador em relação ao caixa, cortando sempre custo, que é uma coisa que a gente faz todo dia, mas na época de pandemia, muito mais. E, enfim, a gente conseguiu segurar bem a onda, foi muito trabalho. Mas você acha que esse foi o momento mais difícil da sua história enquanto empresária, empreendedora? Nossa. Pior. O dia que eu acordei com R$50, não sei se você lembra, houve um momento... Lembro, como não? Claro. Foi um pouco assustador, mas não foi tão difícil. As coisas fluíam mais. Eu acho que na pandemia a insegurança do que iria acontecer... Então, pior. Foi o pior. Você não sabia nem se você ia ter saúde, né, na verdade. Então, complicado. Você teme pelo seu, você teme pela sua família, você teme pela sua empresa, você teme pelos seus funcionários. Ao mesmo tempo, você quer cuidar de todo mundo, mas você não sabe nem de onde está vindo esse perigo, porque no primeiro momento ninguém tinha certeza muito de nada. Sim, foi um período, era a gente difícil de programar, né, de planejar. Então, vamos reabrir, vamos comprar, vamos segurar. Então, acho que, para mim também, eu imaginava talvez que você tivesse tido outros momentos mais difíceis, mas na minha carreira, que não é tão comprida, eu acho que foi uma coisa muito inusitada, né? E também teve uma necessidade da gente ter uma tomada de decisão muito rápida. Então era assim, resolve e não tem meia hora, porque assim, se a loja fecha, se a loja abre, se tira ou não. Mas com certeza esse ponto da gente vir se modernizando e investindo muito em novas tecnologias. Então, tiveram vários avanços bem no pré-pandemia que foram muito essenciais pra gente, tipo, integração de todos os estoques. Hoje em dia a gente é 100% omnichannel. Já era antes. Mas Gabi, essa até é uma dúvida que eu tenho, que eu acho que é um assunto importante da gente tratar aqui, porque tem muitas pessoas que mandam perguntas no Mulheres Positivas falando sobre a revolução digital, para onde que o dinheiro tá indo, onde que as marcas alocam o dinheiro. E há pouco tempo atrás a gente foi almoçar e você me falou uma coisa que eu dei muita risada. Você falou, todos os dias eu acordo e vou dormir pensando onde que eu vou alocar meu dinheiro que vai me trazer mais dinheiro. Quer dizer, obviamente em outras palavras, mas esse é o conceito, né? E os tempos mudaram, né? Vocês eram grandes anunciantes de revistas, especialmente das revistas de fashion, e hoje vocês partiram para uma vertente completamente diferente. O que você pode dizer para quem está te ouvindo e te assistindo? Segue os seus passos, lida também com esse mesmo mercado e quer investir em alguma coisa que traga retorno, um retorno sólido? Sim, é uma ótima pergunta, né? Porque realmente eu acho que o comportamento do consumidor tem passado por muitas mudanças e a pandemia acentuou essas mudanças, né? Então, já há algum tempo pra cá, as pessoas têm parado de consumir mídia impressa, né? Ela vem perdendo muito mais a sua importância. Eu lembro que quando eu iniciei, não ainda 100% na empresa, ainda era bem nova, mas com os meus 13, 14 anos, há 10 anos atrás, era só mídia impressa. Então eram mega campanhas enormes. Tudo. Impressão 10 páginas, 15 páginas. Vogue. Hoje em dia, sim, mais outros formatos. Mas, então, aí a gente
eram grandes anúncios e grandes campanhas. Mas com tudo, a velocidade, o consumo de informação, ele mudou, né? A gente precisa de informação nova o tempo inteiro. Então, esse formato de campanhas homéricas, enormes, eles já não cabem mais, porque a gente quer novidade, a gente quer refresh, a gente está consumindo informação o tempo inteiro, né? Hoje em dia, telefone é onde as pessoas mais consomem informação. E uma informação lançada numa semana, na semana seguinte, ela já não é mais novidade, ela já está ultrapassada, ela cansa. Então, a fragmentação, tanto do marketing, que vem casado com o produto na parte de fragmentar todas as macro coleções em micro coleções, cápsulas, de uma maneira que a gente consegue trazer novidade a cada semana, e no marketing a mesma coisa. Então, fragmentar as grandes campanhas em diferentes moods, para que a gente consiga sempre ter uma sensação de, olha, tem algo novo. Até porque a nossa cliente é uma cliente super fiel. Então, ela vai aos shoppings, ela entra no site com uma certa cadência, ela precisa sempre ser surpreendida e ser encantada de alguma forma. Então, é um desafio constante. E voltando um pouco para a sua pergunta da alocação de investimento, também foi um grande desafio, né? A gente vive numa era realmente do protagonismo dos influenciadores digitais, que também são desafiadores para você entender como que você vai impactar um consumidor que ele é impactado 100% do tempo por informações diversas. Então, não é só você estar no canal certo, mas com quem, porque precisa ter uma compatibilidade para que passe um senso de verdade, né? Porque precisa ter uma veracidade tudo aquilo, porque senão ele fica muito plástico, e eu acho que as pessoas estão se cansando cada vez mais do que é encenado. Né? Então, entender quem que tem o meu perfil, que realmente gosta da marca, eu acho que isso é o primeiro passo para você trabalhar como influenciadora digital. Ela gostar, ela se sentir atraída, porque aí ela passa muito mais certeza. E qual formato, né? Então, se há 1 mês, 2 meses atrás era foto, hoje em dia, sabe, todas as mudanças, o que o algoritmo do Instagram, do Facebook prioriza, ele muda. Então, você tem que estar sempre muito antenado para entender qual que é a tendência das plataformas, para você investir nos formatos certos, para você ter visibilidade e ter um efeito que é o efeito desejado, que é você impactar o seu consumidor e o seu potencial consumidor. Agora eu sei por que você está trabalhando de madrugada, porque esse trabalho exige muito. E agora eu tenho uma novidade muito especial. Por muito tempo, a voz das mulheres foi silenciada pela sociedade. Hoje, as coisas mudaram um pouco e é justamente através da oratória que mais mulheres são ouvidas e mudam as suas histórias. A Angélica Greco e a Fátima Zagari são fundadoras da Talk Lab e lançaram o curso Oratória e Performance na New Cursos. Para você que, assim como elas, quer ter destaque nas suas apresentações, aprendendo com professores especializados a dominar a arte de falar em público. Agora, meninas, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como é que foi para vocês, sendo mulheres, atingirem uma posição de autoridade nesse assunto? Bom, obrigada pela pergunta, porque essa pergunta para nós, primeiro, antes de responder, gostaria de convocar todas as mulheres a terem esse desejo de ter uma comunicação assertiva. Porque a mulher, ela tem a impressão que ela é mais comunicativa e ela não procura falar melhor. Então, gostaríamos antes de convocá-las, todas que estão nos ouvindo e nos assistindo, a desejar falar melhor. E agora, respondendo à pergunta, para nós mulheres, esse mercado, ele, como todo mercado, ele precisa que você tenha autoridade. Para nós, no início, nós estudamos muito sobre como você deve falar bem em público, todas as técnicas, e criamos 11 técnicas para as pessoas falarem bem em público e perderem o medo. E essa comunicação tem muito a ver também como você vai estar transmitindo essa leitura para o mercado. É super importante até para você, mulher, se posicionar, ter esse destaque no mundo corporativo e saber como falar e como ter esse destaque. Porque muda completamente a maneira que você se apresenta e a maneira também que você se comunica. E essa comunicação, ela pode ser tanto em uma palestra ou em uma apresentação de negócios. E faz
toda a diferença. Você, com certeza, sabendo falar bem, sabendo se posicionar, as pessoas vão ter total modificações e impressões ao seu respeito, até no mundo corporativo. Agora, maravilhosa, eu tenho uma pergunta. Por que tanta gente tem medo de falar em público? Olha, 75% das pessoas têm esse medo. E isso é normal, é do próprio ser humano. Mas a gente até fala que esse medo de falar chama-se glossofobia. O que é isso? É aquele desconforto, aquela mão gelada, boca seca. E na hora que você tem todas essas sensações, o que acontece? Você perde a sua linha de raciocínio. Por isso que você tem que ter um acompanhamento e você precisa ter essas dicas para saber como administrar e como se organizar melhor num palco ou numa reunião. Para você ter uma ideia, desses 75%, olha isso, mulherada, por favor, ouçam isso. Não é só para as mulheres, mas nós somos a grande maioria desse percentual, dessa amostragem. Fátima falou, 75% tem medo de falar em público. 8% das pessoas acreditam que falam bem. 92% e 92% acreditam não se comunicar bem. Isso quer dizer o seguinte, esses 8% saem na frente dos outros profissionais, ok? E essa glossofobia, ela é normal, ela é primitiva. Nós nascemos com esse medo. Só que na Talk Lab a gente tenta desmistificar isso com técnicas, porque nós não podemos viver profissionalmente ou nos comunicarmos tendo esse medo. Esse medo, ele é totalmente possível ser perdido. Agora, eu quero falar sobre oratória e mercado, universo corporativo. Qual a importância? Total. Imagine a sua posição no mercado, no universo corporativo, falando bem, tendo uma performance adequada no palco. Você com certeza vai ter um destaque totalmente diferenciado, porque faz diferença você falar bem, você falar com tranquilidade, você saber se expressar e passar exatamente a sua linha de raciocínio. Isso é super importante, faz toda a diferença. E não só no mundo corporativo, no próprio dia a dia também. É total a diferença. Você vai se sentir muito mais seguro e muito mais corajoso para enfrentar todos esses desafios que o mundo corporativo pode estar apresentando para você. Para você ter ideia, são 4 professores, 2 são atores e diretores de teatro. Vai deixar vocês muito à vontade para fazer todas as dinâmicas, são muitos exercícios. E nesse mundo corporativo, como a Fátima falou, é muito importante as mulheres se prepararem, né? Nós somos pessoas que nós já temos uma questão do carisma, do sorriso, só que a comunicação assertiva não é o carisma e não o sorriso. Isso tudo nos abraça, ajuda bastante. Para vocês terem outra ideia, nós temos uma empresa com mais de 800 palestrantes e 30% são mulheres. Nós queremos aumentar também esse volume de mulheres. E se vocês, fazendo o curso e tiver o desejo de serem palestrantes, também tem um módulo que fala sobre como ser palestrante, que é o passo a passo. Nós vamos receber vocês com o maior prazer. Nós precisamos de vocês. E outra coisa, gente, falar bem muda a história, inclusive a sua. Pode acreditar. Meninas, também quero mudar minha história. Muito obrigada pela presença. Ter a presença de vocês aqui, com certeza, vai fazer com que mais mulheres procurem aprender a falar de maneira assertiva. Para acessar o curso, é só entrar lá. niucursos, niucursos.com.br e usar o cupom POSITIVAS para ganhar 15% de desconto. Falar bem muda a história, inclusive a sua. Quer aprender a falar bem em público? Perder o pânico de estar na frente de muitas pessoas? Dizer de forma clara o que você pensa? Aprenda as técnicas do curso Oratória e Performance. Falar bem muda a história, inclusive a sua.
Um curso de 5 módulos com diferentes técnicas: roteirização, comunicação, performance, protagonismo e muitas outras. Veja como impressionar ao falar em público. Saiba mais sobre o curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em niucursos.com.br. niucursos.com.br. E agora eu vou falar sobre o meu plano. E o Team Black está incrível. Com ele, você pode ter assinatura HBO Max ou YouTube Premium. Escolha suas séries, filmes e vídeos favoritos e prepare-se para maratonar. E ainda tem muita internet. São 25 GB para usar como quiser e o que você não usar, acumula para o mês seguinte. Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp são inclusos e você ainda aproveita a assinatura do Team Music by Deezer sem descontar da sua internet. Traga seu número para o Team Black. Vá até a loja mais próxima ou acesse team.com.br/Team Black e aproveite. Team, imagine as possibilidades. Bom, meninas, já que estamos aqui falando com duas empreendedoras natas e esse programa fala sobre empreendedorismo feminino, eu quero falar sobre 2 assuntos. Primeiro, gostaria que vocês dividissem algum aprendizado que foi muito importante para a carreira de vocês. E eu quero falar um pouco sobre machismo, porque vocês são 2 meninas muito femininas e delicadas, mas ao mesmo tempo tem que se impor, estando à frente de uma empresa com tantas lojas e tantos anos de história. Então me contem um pouco sobre um mix de aprendizado e machismo, por favor. Vamos começar com a Gabi? Vamos. Então, Fabi, eu acho que um aprendizado, principalmente tendo numa empresa que tem tantos anos de mercado, com colaboradores que realmente estão há bastante tempo. Uma coisa que eu aprendi é que todo jovem, quando ele chega em algum lugar, ele acha que ele sabe tudo. Ele acha que ele vai mudar tudo, que ele quer trazer novidade, que ele quer inovar. E tudo isso é maravilhoso. Essa energia de mudança é maravilhosa. Mas é tão importante para você conseguir executar tudo aquilo que tem na sua mente, é você ter muito respeito e muita cautela e muito cuidado e tato para você conseguir se colocar num ambiente onde todos os processos, todas as ideias já são super consolidadas há tantos anos. Então, eu acho que igualmente importante de você ter ideias maravilhosas é você ter o tato e jogo de cintura para conseguir executar elas, sabe? E muito respeito pelo que já foi feito e saber olhar para trás e conseguir absorver tudo, aprender e aí sim colocar o que você acha que pode ser melhorado ou que poderia ser feito de uma maneira diferente. Maravilhosa. Gratidão pelo passado. Sim. E cuidado com o futuro, respeitando as pessoas. Exato. E tendo consciência de quem que você é naquele determinado lugar. Exato, e muita calma e humildade, né? Porque ninguém sabe tudo, né? Então... Quanto mais eu sei que nada eu sei. Exato. Perfeito. Muito orgulho da Gabi, porque isso é uma percepção que às vezes vem com mais idade, com mais maturidade do que o que ela tem. O que eu gostaria de dizer que eu levo comigo é a importância de um time maravilhoso que a gente tem lá hoje. Sim. Um time composto por pessoas de muito tempo de empresa e pessoas novas que vêm para dar esse frescor, assim como ela e como alguns outros colaboradores que a gente tem. Mas, na verdade, assim, a gente não consegue nada sozinho. Então, é muito importante que a gente consiga ter um time bacana como que a gente tem, que se dê bem, que tenha uma empatia, que consiga se colocar todas as suas diferenças com muito respeito. Eu acho que isso é assim, fundamental para você ser uma empresária ou ter uma empresa de sucesso. Acho fundamental. E também poder investir nas pessoas, né? E dar oportunidade para elas se desenvolverem. Criar um ambiente onde cada pessoa possa chegar, evoluir e exercer o seu potencial máximo, né? Eu acho que a gente acredita muito nesse caminho de
eu acho incrível que alguns dos principais cargos na Corello hoje em dia são ocupados por pessoas que iniciaram, por exemplo, como vendedores ou gestores de loja e hoje em dia ocupam cargos super chaves. Aí, puxando o gancho da sua segunda pergunta do machismo, falando em cargos chaves, hoje em dia 98% dos nossos cargos de gestão, de liderança são ocupados por mulheres e 96% dos colaboradores totais são mulheres, 96%. Nada contra os homens. Não se trata disso. Nunca. Exato. Mas é uma empresa muito feminina e a gente sente isso em vários âmbitos, em vários ambientes. Posso retomar? É uma empresa muito feminina? Pode. É uma empresa muito feminina e a gente sente isso nos mais diversos âmbitos da empresa. Eu acho que por esse motivo, talvez, sempre foi muito natural, né? Eu, pelo menos, quando eu entrei, eu nunca senti nada por ser mulher. E eu acho que também está muito conectado com a moda, né? A moda é mais feminina. Talvez tenham áreas que as mulheres encontrem mais obstáculos. Mas eu acho que não foi o nosso caso. Eu já comecei um pouquinho antes de você, então eu já tive uma outra experiência. Na minha época, a empresa, sim, sempre foi feminina, mas eu tive alguns incidentes, vamos dizer assim. Mas é o que eu sempre falo para a Gabi, e ela me perguntou sobre esse assunto, e eu disse assim, olha, com um pouco de paciência, que é uma ciência da paz, né? E um pouco de competência, você consegue quebrar esse... Não há preconceito que resista à competência. Eu acho. E também um pouco de paciência e ter... não precisa estressar, não precisa brigar. Com competência, com paciência, a gente acho que consegue dobrar essas posturas um pouco machistas, assim, que eventualmente já aconteceram na minha vida, hoje não acontecem mais, mas em algum momento já aconteceu. Meninas, livro, filme e mulher que admira, pra gente fechar nosso papo, infelizmente. Eu vou falar da mulher. Você fala do filme? Fala. Vai. Eu que preciso falar, porque Bora. É minha ídola, eu fiquei pensando, assim, eu tenho várias ídolas, mas assim, a Gabrielle Chanel. Claro. Porque, assim, eu vi vários filmes e ela foi um ícone, assim, tão importante. E dentro também do movimento feminismo, com certeza, né, nos anos 20, tem algumas curiosidades, assim. Sabia que o pretinho básico foi ela que trouxe para moda? Porque antes dela, o preto era só usado em momentos de luto. E foi ela que trouxe o preto para moda. Foi ela que tirou a mulher antes, nessa época ainda usava assim espartilhos ou coisas que cobriam o corpo embaixo da roupa. E ela acabou com tudo isso. Então ela teve um papel muito importante dentro da moda, dentro do feminismo, né? E fora a história de vida dela, que é muito rica e é uma mulher que eu acho que vale a pena, quem não conhece. Todo mundo conhece Chanel, claro, mas um pouquinho mais a fundo, pesquisar, porque tem uma história de vida incrível. Concordo, gostei. E ela nunca tinha sido mencionada ainda no Mulheres Positivas, bem legal. Colocado. Livro e filme. Eu vou falar de um livro que eu acho que deve ter sido pouco mencionado aqui, porque ele não é tão business oriented, mas ao mesmo tempo eu acho que ele é muito importante para uma trajetória de qualquer mulher, que é o Comer, Rezar e Amar. Porque eu acho muito fundamental para uma mulher ela se conhecer e ela se dar o seu tempo para se entender. O autoconhecimento é muito importante. Então, eu admiro a trajetória dela no sentido dela escutar a alma dela, ainda mais que ela trabalhava num mercado super criativo, e falar o que a minha alma tem sede, para ela ficar super bem, entender ela e aí deslanchar a carreira dela. Então, eu acho interessante esse tempo antes, porque a gente vê muito livro, muito filme sobre, né, qual a sua trajetória. E às vezes a gente também precisa de um break para entender as coisas, para pensar, para refletir e para reflexão, né, que é pensar de novo sobre si. E eu amo, é um livro maravilhoso de ler, né? Eu adoro também, mas nunca tinha aparecido aí, só inéditos aqui. Eu pensei, esse livro acho que ninguém nunca deve ter falado. Filme. A Vida é Bela é um filme que me sensibiliza só de pensar. É um filme passado durante a Segunda Guerra Mundial, enfim, eu acho que quem não viu
deveria haver sempre. Não é um filme business-oriented, mas é um filme life-oriented. Assim, é muito rico, eu super recomendo. É muito lindo como ele fala de que dependendo da perspectiva das coisas, né? Tudo é como você olha pra elas, né? Então tem muita força, muita garra. Eu também gosto. É meu filme preferido também, tá? Me identifiquei. Tá, que bom. E meninas, quero dizer que demorou pra vocês virem aqui, mas eu estou muito feliz e honrada com a presença de vocês. Eu espero que mais mulheres possam se inspirar com a história de vocês, assim como eu me inspiro. Obrigada pela presença. Obrigada, Gabi, pelo convite. Fabi, maravilhoso estar aqui com você. Maravilhoso pra mim. E não se esqueça que a entrevista completa com a Carla e Gabi Silvaroli fica disponível no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para a loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas. O Mulheres Positivas foi um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.